Saudável. Louvado seja Deus. Graças a Deus por esses louvores tão lindos e maravilhosos. Chegou o momento tão esperado, nosso momento onde nós vamos estar aqui falando do nosso saudoso pastor Severino Ferreira de Lucena. Esse homem que eu tive a oportunidade também, muitos da nossa igreja, marcou as nossas vidas, né? Homem que sempre teve uma palavra firme e abençoada para as nossas vidas e que nos deixou. Mas nessa noite vamos estar ouvindo um áudio do irmão Zé Marias e do irmão pastor Wixson, pastor da nossa igreja, que há pouco tempo esteve conosco, falando um pouquinho, relatando um pouquinho da convivência dele com o pastor Severino Ferreira de Lucena. Vamos estar ouvindo os áudios. Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Você que está nessa hora na sintonia do programa Saudade Saudável pela Rádio Cairóis de Morada Nova, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom, hoje o programa vai ser melhor ainda do que os outros, porque vamos relembrar o nosso saudoso pastor Severino Ferreira de Lucena. E eu não poderia deixar de ter a minha participação, já que fui muito ligado ao meu pastor, ao pastor inesquecível, o pastor Severino Lucena, ele que me ajudou muito, me corrigiu muitas vezes, e eu agradeço ao Senhor por a correção que o pastor Severino, usado por Deus, me ajudou corrigindo a minha vida, a vida espiritual. E nesta noite você pode ouvir esse fundo musical desse louvor Viva com Deus, porque esse programa, esse louvor, era o louvor que iniciava o programa Viva com Deus pela Rádio Liberal de Morada Nova, apresentado todos os domingos de 5h30 da manhã às 6h30. Era o José Maria o que vos fala, e o pastor Severino Lucena sempre era o pregador, o supervisor geral do programa. Era uma bênção ali todos os domingos pela manhã. E falar do pastor Severino traz muitas coisas na nossa memória, que muitas vezes a gente esquece de muitas coisas boas, mas vamos tentar aqui lembrar de algumas coisas, pouquinhas coisas, porque tem muita coisa para falar do pastor Severino, não é só eu. Eu creio que toda a Morada Nova, os irmãos hoje gostaria de participar do programa, mandar um recado, dizer o que aconteceu com ele na gestão do pastor Severino Lucena, aí na nossa igreja de Morada Nova. Irmão Nisto, eu quero mais uma vez lhe parabenizar, a você, ao sorte de estar apresentando o programa, e a direção da Rádio Cairóis, o pastor Sortes, eu sei que ele muito se alegra com isso, o Léo Santos, que é diretor de programação aí dessa rádio. Sei que todos estão felizes por termos essa referência hoje na nossa rádio, a Rádio Cairóis, pastor Severino Lucena, de saudosa memória. Quem não lembra da grande convenção que o pastor Severino trouxe para a nossa cidade naquele ano maravilhoso que Morada Nova estava em crescimento? Foi uma bênção ali, as portas foram abertas e muita gente chegou em Morada Nova, muitos pastores, muitos evangelistas de todo o estado do Ceará e também de outros estados para participar da convenção. E foi uma bênção aqueles 3 dias de convenção que nós tivemos aí na igreja, na nossa igreja, aí na Praça Pastor Pedro Ivo, com a noite de um palanque bonito, armado, de frente ao templo, uma cruzada maravilhosa, com um culto maravilhoso de agradecimento a Deus, a praça lotada e o Senhor se fazendo presente no meio do seu povo. Obrigado a todos, a paz do Senhor. E tem muitas coisas boas de pastor Severino. Que Deus nos abençoe, que guardamos isto para o restante das nossas vidas, até o dia de chegarmos no céu e estarmos com Ele lá na glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.
presbítero Eduardo Neto, diácono Samuel Nistro, saudando aos senhores. Estou assim cumprimentando a todos que nesta noite de segunda estão em sintonia com o programa Saudade Saudável pela Rádio Cairóis FM. Minha aproximação ao pastor Severino Ferreira de Lucena ocorreu no quarto trimestre do ano 1997, acompanhado do presbítero José Arnaldo Cavalcante, à época diácono e dirigente da congregação de Uiraponga. Entramos no gabinete pastoral e ali, depois de uma conversa franca e norteadora ministerialmente, pastor Severino encarregou-me de atuar na congregação de Uiraponga na área do ensino da palavra. E saliento que ele assim determinou, mantendo total harmonia com o dirigente diácono irmão Arnaldo. Preciso enfatizar que, tendo eu naquele momento pouco mais de 3 meses de fé, pastor Severino demonstrou ser um pastor que enxergou o futuro ministerial de um jovem iniciante no longo caminho da fé. O ano seguinte, 1998, foi o ano em que mais me aproximei desse grande líder. Me apoiou com moradia, me deu o privilégio de sentar à sua mesa por diversas vezes, me permitiu acompanhá-lo em diversos trabalhos, ocasião em que observei como diligentemente ele tratava a obra do Senhor e quão humanamente ele lidava com as ovelhas, sem contudo abrir mão da vara e do cajado. Foram muitos aprendizados. No ano 2000, creio que em outubro, Severino Ferreira de Lucena, econômico nas palavras, disse-me: tal dia esteja no culto. E foi neste culto que fui nomeado, entre outros irmãos, para o presbitério da igreja. Foram tantos os fatos inesquecíveis desfrutados sobre o ministério do pastor Severino que eu precisaria de mais tempo para descrever. Mas eu quero, meu caro Eduardo Neto e Samuel Nistro, todos que fazem o programa Saudade Saudável, encerrar a minha fala, minha participação, agradecendo a Deus por ter tido o pastor Severino Ferreira de Lucena como meu primeiro pastor e que me apoiou tanto com o seu jeito de ser, marcou muito a minha vida, como marcou a de muitos irmãos nas igrejas por onde ele passou. E vou encerrar dizendo uma frase que traz assim a identidade do pastor, ou a lembrança muito forte do pastor Severino. E não lhe dê cuidado. Glória a Deus.
Glória a Deus, que maravilha. Eu sei que nesse instante muitos irmãos gostariam de expressar a sua alegria, as suas lembranças, por este momento tão oportuno em que estamos trazendo à memória aqui os relatos, a história, uma breve história do pastor Severino Ferreira de Lucena. Sei que as nossas homenagens são poucas nesse momento, é uma singelo momento aqui de recordação, mas nós não poderíamos deixar passar em branco, né? E cada um dos irmãos tem algo, né, que gostaria de acrescentar, mas infelizmente pelo tempo, pelo programa, isso não é possível. Espero que os irmãos compreendam, né? Contactamos com alguns outros irmãos, mas não deu certo. Mas eu gostaria aqui, para você que talvez não conheça, não saiba quem foi o pastor Severino, nós iremos relatar mais algumas histórias, mais algumas informações, mas é um breve relato. No dia 23 de dezembro de 1989, o pastor Severino Ferreira de Lucena foi empossado na igreja de Morada Nova. Em 10 anos e 10 meses de seu pastorado, entre outras realizações, a igreja sediou, com o apoio do pastor Emiliano Ferreira da Costa, a Convenção de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus no estado do Ceará, a COMEADEC, realizada entre os dias 12 a 16 de dezembro de 1994. Pastor Severino Ferreira de Lucena, nascido no dia 10/3 de 1928, partiu para a glória no dia 16/8 de 2012. E nesse instante, meus amados, no ar... Deu certo aí, Jonas? Deu certo? No ar, a convite do nosso irmão Samuel Nisto, a nossa irmã Marlene Lucena, esposa, viúva do pastor Severino Ferreira de Lucena, participando conosco deste programa. Samuel? Glória a Deus. Irmã Marlene, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor, minha irmã. Alegria, satisfação. Amém. De poder falar com a senhora nesse momento tão especial, para falar um pouquinho do nosso amado pastor Severino Ferreira de Lucena, e já agradecendo a irmã por atender o nosso convite, e nada melhor do que a irmã Marlene para falar um pouco do pastor Severino. E a gente queria falar um pouco, saber da senhora sobre a vida do pastor Severino, né? O irmão Sócio vai estar aqui conosco, fazendo as perguntas também. A paz do Senhor, irmã Marlene. A paz do Senhor, irmão. Um prazer falar com a senhora. Saiba que é uma enorme alegria poder contar com a presença da senhora neste programa e poder, nesse instante, saber da senhora alguns relatos, né, de coisas da vida do pastor Severino, que a gente, mesmo tendo tido tanto convívio e saber tanta história, mas são algumas coisas que a gente não conhece e teria o prazer de conhecer nesse momento, né, e aqueles que nos ouvem também. Uma das perguntas que eu gostaria de iniciar com a senhora era de onde o pastor Severino nasceu, de onde ele era natural. Sei que alguns irmãos conhecem, mas tem muitos que não sabem, né? Eu quero saudar todos os irmãos que estão ouvindo o programa, e também o pastor Sóstenes com a sua família, e a todos os irmãos que fazem esse programa. E nesta noite nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade, né? Agradecendo também ao irmão Zé Maria, ao pastor nos falou ultimamente, que eu esqueci o nome dele. Wilson, isso. Pois se muitos irmãos, como o irmão Zé Maria falou, tivessem a oportunidade de estar aí, gostaria de falar alguma coisa sobre o nosso pastor. Meu irmão, ele nasceu em um museiro na Paraíba, né? Uhum.
Ele nasceu, né, chamavam antigamente de um buzeiro de Natuba, né? Ele nasceu no dia 10 de março de 1928. Maravilha. Eu queria também saber da senhora, se a senhora relatar um pouco, como se deu a conversão do pastor Severino, com quantos anos ele se converteu ao Evangelho, e ele residia onde quando ele se converteu ao Evangelho? Na verdade, ele já morava aqui no Ceará, né, em Fortaleza. Ele morava no São João do Tauape. Isso eu sei porque ele me passou, né, e eu tomei conhecimento, porque quando ele aceitou a Jesus, ele era ainda casado com a primeira esposa, né? E ele não gostava de crente, ele era muito católico. E então, um dia ele trabalhava com confecção, e ele saía, o Humberto, que o filho mais velho, saía sempre com ele. E quando um dia o menino aceitou a Jesus, né? Ele tinha 10 anos, aceitou a Jesus, e quando chegou em casa e falou para o pai, ele não gostou de jeito nenhum da notícia, né? Mas ficou quieto, e quando um dia eles dois em viagem, na hora de terminar de jantar num hotel, aí ele disse para o menino: meu filho, eu vou para a praça assistir um pouco a TV, e vamos comigo? Ele disse: não, papai, não quero ir não. O menino já era crente, né? Aí ele foi, mas rápido ele voltou, né? Porque tinha deixado o menino só. E lá, quando ele deitou, ele disse que teve assim rapidamente um sonho. E descia, ele via assim algo descendo do céu, como assim um fio muito fino, branco. Quando ele foi se aproximando dele, era tipo um caminho. Aí ele ouviu uma voz que dizia assim: segue o caminho em que teu filho está, porque senão, quando eu voltar, tu te assombrarás comigo. E ele ficou com aquela palavra, né, aquela voz. Passou ainda, parece que 11 dias, e ele se converteu. Ele aceitou a Jesus. Glória a Deus. E foi em 1965, né? Ele aceitou a Jesus. E com poucos dias que ele aceitou a Jesus, a esposa e os demais filhos também aceitaram a Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Eu não conhecia essa história, né? A gente já ouvindo essa história, a gente já vai se emocionando, né? Porque pastor Severino, se tem algo que marcou muito seu ministério, é exatamente esse contato em que tinha muito forte Deus se manifestar na vida dele, né? Com essas milagres, esses sonhos, né, irmã Marlene? E isso sempre eu ouvi bastante relato, né? E eu gostaria de saber se a senhora sabe informar em que ano ele foi consagrado ao pastorado, qual foi sua primeira cidade como pastor e como se deu, né? Meu irmão, ele aceitou Jesus em 1965, né? E com 2 anos ele foi consagrado a diácono. E com 5 anos, né, que foi em 1970, ele foi chamado ao pastorado, né? E aí foi para o campo, e o seu primeiro campo foi Cedro, né? E essa igreja lá, esse campo de Cedro, era conhecido como Escola de Preparação de Obreiros, de onde saiu aprovado, ficando ali 1 ano e 10 meses. Né? Glória a Deus. Ali ele fez um trabalho maravilhoso naquele campo, né? E esse foi o seu primeiro campo, e Deus realmente fez grandes coisas ali naquele lugar. Glória a Deus. A senhora sabe me informar, Marlene, quantos campos ele dirigiu ao todo? Irmão, ele dirigiu 10 campos. Um longo trabalho, né? Muito trabalho, muita dedicação. Antes dele chegar em Morada Nova, ele tinha sido pastor de qual campo, irmã Marlene?
Nós viemos da Paraíba, né? Mas antes, depois quando ele saiu de Cedro, ele foi para Jaguaribe, passou lá 9 anos. E de Jaguaribe ele foi para Aracati, passou quase 4 anos. E de Aracati ele foi para Paraíba, né? Pastorear a igreja Catolé do Rocha, passou 4 anos. E lá nessa igreja, nesse campo de Catolé do Rocha, ele ficou viúvo, né? Uhum. E com 11 meses, a gente se correspondeu, né, através do pastor Simão, e foi quando completou 1 ano, quando completou 1 ano de viúvo, nós nos conhecemos. Completou 1 ano dia 16 de agosto, que ele tinha ficado viúvo, ele ficou viúvo em 85, né? Uhum. E, coincidência, eu não sei, a esposa faleceu no dia 16 de agosto de 85. Olha. E ele faleceu no dia 16 de agosto de 2012. Mas olha, as coisas... E aí, irmãos, então, aconteceu que lá, eu fui para Catolé do Rocha, 15 dias de casado, eu fui para Catolé do Rocha com ele, e lá nós passamos ainda 1 ano e meses. De lá ele foi transferido para Monteiro, né? Uhum. E ficou em Monteiro pouco tempo. Quando ele foi transferido para Monteiro, eu estava aqui, eu tinha ganho a Tatiana, e eu estava aqui ainda, passando uns dias, e com 35 dias eu estava retornando já para Monteiro, né? Uhum. E ali ele pertencia ao Ministério de Campina Grande, ele foi vice-presidente da Convenção de Campina Grande, e de lá, antes de chegar lá em Monteiro, o Senhor disse para ele que ele ia para aquele lugar, mas pouco teriam os dias dele ali. E ele ia receber um convite e ele não recusasse. Então, o tempo dele lá foram 2 anos e 9 meses. Nossa, né? Eu estava já era esposa dele. E o Tássio também nasceu lá, já estava com 2 crianças. E quando o convite chegou, foi para Morada Nova, né? Uhum. Foi Morada Nova convidando para que ele fosse pastorear no lugar do pastor Manuel Teófilo, né? Glória a Deus. Bom, Samuel, faça suas perguntas também, suas considerações. Que maravilha. Louvado seja Deus. Deixar aqui o espaço para... Foi 3 igrejas, não foi isso? Ele pastoreou, antes de ir para Paraíba, ele pastoreou 3 campos, né? Na Paraíba ele pastoreou 2, e voltando, pastoreou Morada Nova mais 4, né? Então, assim, Morada Nova, nós passamos 9 anos e 10 anos e 9 meses. E aí Deus fez uma obra muito grande, quando eu cheguei em Morada Nova. A gente vendo uma igreja pequena lá em Monteiro, e quando nós chegamos em Morada Nova, era uma igreja grande, né, pra gente, era uma igreja grande. Eles aí diziam, né, que aquela igreja já tinha sido cheia, e eu quase não acreditei, né, porque era grande a igreja. E aí, por pouco tempo, meus irmãos, essa igreja, olha, era muita gente se reconciliando, era 15, 20, 25 pessoas, tudo, assim, o pessoal se reconciliando, aceitando Jesus, e foi enchendo, que os irmãos sabem como ficou Morada Nova, né? Não tinha mais lugar para colocar uma cadeira dentro do templo, né? Porque era lotado. E domingo a gente ficava do lado de fora nas janelas, né? E nas nossas festas a igreja tinha que ficar fora, na praça, para dar lugar aos visitantes. Verdade. Eu até conversei com ele para que nas nossas festas a gente não convidasse mais ninguém de fora, só os pregadores e cantores, porque a igreja esperava ansiosa por uma festa, e quando na festa a igreja ficava fora e os visitantes dentro assistindo o trabalho, né? E assim foi, né? A gente fez, mas Deus fez uma obra muito grande em Morada Nova, foi bênção. E eu, apesar na nossa trajetória, foi onde eu mais passei, assim, problema de saúde, foi em Morada Nova. Mas eu louvo a Deus por tudo que o Senhor fez ali, naquele lugar.
E foi muito bom. Foi muito bom o tempo que passamos em Morada Nova. Tenho muitas recordações maravilhosas do que Deus fez na cidade, na igreja. E eu só tenho que agradecer e louvar a Deus por tudo que nós passamos em Morada Nova. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sempre foi marcado por aqueles grandes eventos, né? Aquelas grandes cruzadas na praça, nas avenidas, né? Do Pastor Severino. Sempre aquelas grandes festas. Sempre foi uma igreja, ficou marcada, né? A passagem do Pastor Severino aqui. Festa da colheita, né? Essas festas que tinha, esses grandes eventos, grandes pregadores, essa importância de ter realizado ali uma convenção estadual na cidade de Morada Nova, né? Foi algo que marcou algo bastante, inédito, né? Algo inédito muito também, bom, né? Então tem essa trajetória, essa história do Pastor Severino, né? Esse início do colégio, essas coisas, então são coisas que marcaram a igreja e marcaram muitos irmãos, né? Que acredito que nesse instante estão relembrando e lembrando com felicidade, com gozo na alma, a oportunidade que tiveram de compartilhar esses momentos com um grande servo do Senhor, né? Valoroso, em que o Senhor entregou muitas coisas em suas mãos e deixou um grande trabalho, um grande legado, não só em Morada Nova, mas em todas as cidades e no estado do Ceará, né? Que por tanto tempo pastoreou, né, irmã Marlene? Perfeito. Irmãos, falando sobre a convenção, né? Essa convenção que aconteceu em Morada Nova, os pastores lá da convenção, a diretoria, já tinha falado com várias cidades para pastores para aceitarem a convenção e ninguém quis, né? Uhum. Aí apelou para Morada Nova. E quando o pastor Severino falou para a igreja, aí prontamente o ministério concordou de fazer a convenção. Foi algo que marcou, e todo pastor do Ceará, pessoas que foram sem ser pastores, porque eu estava lá no Tempo Central, quando o pastor falou sobre a convenção, o pastor Bastos, aí os irmãos mandaram perguntar se podia levar a família. Se podia levar esposa, aí ele disse, não só a esposa, mas pode levar a família. E realmente foi muita gente. Foi uma convenção que realmente marcou, que todo mundo, sempre que eu encontrar alguém, hoje ainda fala dessa convenção, porque foi muito organizada. Foi uma organização fora mesmo assim comum. E o Senhor abriu as portas de uma forma tão maravilhosa que a despensa que a gente tinha era muito grande, parecia ser um mini mercantil. Tudo tinha nessa despensa. E o que sobrou? Sobrou muita coisa. E o pastor, onde ele tinha compra alguma coisa para pagar depois, ele pagou com a mercadoria que sobrou. Foi assim, muita abundância. Deus abriu as portas, assim, todo mundo ficava assim, de boca aberta de ver tanta fartura nas mesas. O pessoal lá da convenção, né, o pessoal. E a cidade também ficou muito assim, observando aquele povo diferente, aquelas mulheres muito bem trajadas, aquele pessoal muita gente. Foi encher a cidade de crentes para a glória do nome do Senhor. Foi uma coisa que ficou realmente na história, viu, do Ceará. Verdade. Eu não fui contemporâneo desse período, né, pela minha idade, mas até hoje eu escuto relato dos obreiros falando de ver do agir de Deus, a multiplicação, da comunhão dos irmãos que hospedaram famílias nas suas casas, obreiros, e que é um momento que a igreja sempre se lembra com muita felicidade, com muita alegria, muito orgulho, né, Samuel? Graças a Deus. Samuel? Então, Marlene, eu quero só agradecer, deixar que a irmã tiver alguma coisa a falar, pode ficar à vontade, mas agradecer a irmã pela participação no nosso programa, por um pouco que a gente pôde falar do pastor Severino, que muitas coisas, mas o tempo não nos permite, mas agradecer a irmã, que Deus possa lhe abençoar a sua família, continuar abençoando, dando graça, e agradecer por a senhora por estar pronta a nos atender, a participar desse programa. Irmãos Samuel e os demais irmãos, eu
o prazer foi todo meu e eu agradeço sinceramente, porque se a gente fosse falar de tudo que Deus fez na nossa trajetória, É verdade. muita coisa, era muito tempo para dizer das igrejas por onde passamos, os avivamentos que o Senhor fez, né? E eu agradeço de coração aos irmãos terem lembrado, né, de fazer essa homenagem ao servo de Deus, aquele homem que era uma pessoa que Deus usava de uma maneira maravilhosa e que ele carregava uma simplicidade que muita gente até desconhecia, sabe? Verdade. Ele, nessa morada nova, muitas vezes, ele não se importava com as coisas materiais, ele não era muito assim apegado com nada daqui, sabe? Então, várias vezes insistiram com ele para dar o título de cidadão de morada nova, e ele nunca aceitou. Aí eu perguntei ele por que ele não aceitava. Ele foi e me disse: Marlene, eu não fiz nada assim para a comunidade, para que eu mereça um título de cidadão de morada nova. Quando eu terminar o colégio, aí pode ser que eu aceite. Mas o importante para mim é que eu sou cidadão do céu. Glória a Glória a Deus. Deus. E aí eu achei muito interessante, né? Porque do mesmo jeito aconteceu em Uruburetão e ele também não aceitou, porque ele disse que já era cidadão do céu. E é assim, então Deus assim, converteu mesmo de uma maneira, né? Porque ele era muito católico, mas Deus fez uma obra tão grande, né, na vida dele. E eu louvo a Deus que os últimos dias, os últimos instantes da vida dele, eu estava pertinho dele. Nos últimos suspiros, eu estava com ele, passando a mão no rosto dele, quando ele suspirou pela última vez. E eu agradeço a Deus pelo tempo que nós passamos, 25 anos e 9 meses casados, e eu louvo a Deus por isso. E um abraço bem forte para toda a igreja de Morada Nova, e deixando para os irmãos um versículo que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Amém. abençoe, A minha paz do Marlene. Senhor. Muito obrigado pela participação da todos. senhora. Pai do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor. Deus abençoe. Pai, Senhor, e obrigada por Obrigado. tudo. Que agradecemos. Estamos aqui. Amém. Não se pode matar, a semente germina, ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela renascerá. A semente é assim. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim